Olá, eu sou a Letícia Barbieri e eu tô aqui para falar sobre o PDC com vocês hoje. E primeiro eu preciso falar sobre a OBM. A OBM, ela é a área da análise do comportamento que se preocupa com o estudo do trabalho e das organizações. Ou seja, aqui a gente está falando da aplicação dos conceitos, de técnicas e estratégias analítico-comportamentais no âmbito organizacional, tá bom? E aqui eu trouxe para vocês um pouquinho dos nomes que a gente pode encontrar a OBM traduzida, né, para o português. Então, em inglês é Organizational Behavior Management, e em português a gente pode encontrar como gestão do comportamento nas organizações, análise de comportamento nas organizações, tecnologia comportamental para gestão, para organizações. E aí a OBM ela possui algumas ferramentas que já são largamente utilizadas e estudadas e algumas ainda pouco exploradas, tanto para avaliação de comportamentos quanto para intervenção na mudança de comportamento. São ferramentas que elas são bastante úteis para o trabalho de líderes e gestores. Uma dessas ferramentas é o Performance Diagnostic Checklist, que, como o nome diz, ele cumpre a função de fazer análise diagnóstica de problemas de performance. Existem alguns modelos de PDC e o que é voltado para a aba, para análise de comportamento aplicada, é o Human Services, ou seja, a gente chama de PDC HS. O PDC ele é dividido em 4 partes principais. Uma delas é antecedentes e informação, a segunda, equipamentos e processos, a terceira, conhecimento e habilidades, e a quarta são as consequências. E o preenchimento dessa ferramenta, ele traz como resultado a identificação de possíveis fatores relacionados ao problema de performance. E a partir de então é possível planejar uma intervenção. Além disso, a própria ferramenta, no final, ela dá sugestões de encaminhamentos possíveis para intervenção nesse problema de performance que foi identificado e também uma literatura para consulta. Então, aqui eu trouxe aqui só um exemplo para vocês terem noção como é a ferramenta. Então, aqui na parte de treinamento, por exemplo, ele faz algumas perguntas que o gestor, né, o coordenador ou o supervisor vai respondendo como sim ou não. Então, aqui, por exemplo, ele pergunta: o colaborador, ele recebeu treinamento formal nessa tarefa? E aí, ele lista um pouquinho do que ele está chamando de treinamento, né, das possibilidades de treinamento. Então, instrução, demonstração e a prática. E aí, você preenche sim ou não para cada um deles. Aí eu tenho a parte de clarificação de tarefa, né? E dicas. Então aí pergunta, por exemplo, se o colaborador ele foi formalmente informado da expectativa de performance em relação àquela tarefa. Então, a gente, né, o gestor vai respondendo essas perguntinhas. Aqui eu trouxe aqui a questão dos recursos e um pouquinho das consequências, então vamos preenchendo a respeito daquele colaborador, daquele problema de performance específico, e ao final ele dá algumas sugestões de intervenção, então ele sugere, né, para a área, qual item, o exemplo, né, de intervenção e a literatura indicada. Bom, como exatamente ele é útil, né, o PDC? Então, imagine que você, enquanto coordenador, está com uma dificuldade para que os aplicadores façam registro de programas aplicados na sessão com a criança. Então, nesse caso, você pode preencher o PDC desse terapeuta a respeito deste problema de performance, identificar com qual ou quais áreas o problema está relacionado, quais estratégias ainda não foram implementadas e buscar a recomendação da ferramenta para intervir nesses pontos específicos de problema de performance. Bom, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa dica e eu vou deixar referências caso vocês tenham se interessado pelo tema, queiram ler um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais, vou deixar aqui na legenda para vocês. Até a próxima!